Apesar de hoje em dia não gostar de pesca por sentir pena dos peixes, naquele tempo eu queria pescar. Lembro vagamente disso, mas o suficiente para registrar aqui o momento em que via o pessoal arrumando seus apetrechos de pescaria, com anzóis, vara de pescaria e outras coisas mais. Eu também queria uma varinha e insisti tanto até conseguir que preparasse uma para mim também. E lá fomos nós para a pescaria. Minhas lembranças relacionadas a isso ficou por aqui. Não sei se peguei algum peixe, mas creio que não. No fundo, o que mais eu queria era ver o rio, pois sempre me encantei pelas águas dos rios, correndo por entre as pedras. Aquele som vinha a meus ouvidos como uma doce melodia. Eu era ainda muito novo para assimilar e compreender as sensações, mas já podia senti-las. E quando estava em meio a uma floresta, com um rio a meus pés, era um prazer que, embora não pudesse ainda naquele tempo descrever, posso agora comparar com a visita neste meu sonhar ao lugar que tanto idealizo. Sempre fui inspirado e criava na mente situações que me faziam viver como se os sonhos fossem a realidade, enquanto que a realidade fundia-se com o meu sonhar. E foi assim também no momento em que brincava de carrinho cheio de barbantes. Essa também é vaga, mas ainda possível de descrever. Me pareceu naquele momento ter acontecido algo impressionante. Tinha um carrinho que me vem na memória agora como se fosse de correr na descida. Eu peguei barbantes e fiquei esticando para lá e para cá naquele carrinho. Deu um jeito que ficou um grande emaranhado. Enquanto eu ficava esticando e amarrando os barbantes, na minha ingênua cabecinha, eu ia fazer o carrinho andar sozinho, sem que fosse preciso empurrar. A minha crença nisso era tanto que, de fato, tive a sensação que o carrinho realmente andou. Creio que foi por conta de alguma ondulação no solo de casa que era de chão batido. Eu fiquei espantado e tentei novamente por inúmeras vezes andar de novo sozinho, mas sem sucesso. Eu ia lá e mudava as formas de esticar os barbantes, na esperança que ia andar novamente, mas o carrinho nem se mexia. E eu tentava lembrar como tinha colocado os barbantes da primeira vez, e ficava tentando, e por um bom tempo eu fiquei com aquilo na cabeça, até que acabei por esquecer. Quando somos crianças, a imaginação voa demais. E tudo fica mais fantasioso, chegando às vezes a nos convencer de que se trata de fato de uma realidade. A ingenuidade faz gerar emoções com acontecimentos insignificantes, mas tudo isso já é uma mensagem do universo, nos induzindo a acreditar nas possibilidades. E assim sempre tentar um resultado, mesmo que aparentemente seja impossível. Por isso eu digo aqui várias vezes que devemos nos libertar das regras e medo do ridículo e buscar novas possibilidades, mesmo lá onde ninguém ousa visitar. Não duvide que por entre este infinito existam coisas tão sublimes que somente foram possíveis
por conta de imaginações de seres elevados que muito ousaram acreditando em seus objetivos, mesmo estando diante de algo aparentemente sem condições de torná-lo real. Devemos, às vezes, sentirmos como criança em nosso pensar, e com isso alcançarmos razões para que nossos atos aconteçam com maiores chances de conquistarmos aquilo que para todos seria impossível. Mesmo que o objetivo seja um belo e sonhado paraíso. São tantos acontecimentos e de formas tão variadas que se passaram ao longo de minha vida, mas agora, cada um deles, de um jeito ou de outro, tem o seu valor na construção do meu ser atual. Mesmo aqueles desagradáveis, que logo vem a ideia de que não deveriam ter se passado, como o dia em que machuquei meu irmão, o fazendo chorar. Sinto pena dele quando lembro disso. Ele era mais velho do que eu, mas ainda assim era uma criança. Combinamos então de fazer uma luta. É claro que ele era mais forte por ser maior, e assim começamos. Mas quando ele veio em minha direção, eu consegui, não sei como, segurar o dedo dele e o entortei para trás. Lembro dele chorando e contando para a mãe. Uma pena tão grande dele me invadiu e eu fiquei muito triste depois. O que se pode aprender com esse acontecimento? Claro, nunca devemos subestimar as capacidades alheias, pois algo inesperado pode acontecer e mudar todo o desfecho esperado. Sempre devemos estar preparados para uma surpresa que às vezes poderá ser desagradável. Também jamais ter excesso de autoconfiança e se atirar com a falsa certeza do sucesso. Temos que acreditar em nossa capacidade, sim, mas sempre considerando também a dos outros, e também antever uma provável sorte ou azar. E com isso no pensar, certamente iremos evitar com maior frequência muitas situações inesperadas ou mesmo quase todas. Outra vez que eu fiquei também com pena do meu irmão foi quando ele tomou injeção no bumbum. Em casa, quando comentamos essa passagem, damos muitas risadas juntos. Não sei dizer por que razão foi a injeção, mas sei que ele teve que tomar uma. Lá fomos nós na casa de alguém que aplicava. Eu todo assustado e com medo que aplicassem também em mim. Só recordo dele deitado de bruços no colo de alguém que tentava por todas as formas aplicar a injeção. Era um perereco só. Esperneava, chorava, e só sei que deu o maior trabalho para o povo. Mas enfim, não teve jeito mesmo, e acabaram por executar a difícil tarefa. E eu com os olhos arregalados, com medo que aplicasse em mim também. Mas por minha sorte, isso não aconteceu. Infelizmente, nesse mundo enfrentamos as doenças que hoje em dia parece que são mais variadas. Por mais saudáveis que aparentemente possamos apresentar, se formos fazer um check-up completo, não deixando nada sem analisar, com certeza alguma coisa vai estar fora do normal. Avaliando os acontecimentos no decorrer dos anos, eu percebi que hoje em dia quase não se curam mais doenças, mesmo estando a medicina aparentemente mais avançada. E também, todo remédio tende a ocasionar outras complicações que dão origem a outras doenças. No passado, os cientistas envolvidos na medicina eram destinados a desenvolverem a cura das doenças. E assim aconteceram muitas vezes, como a varíola, poliomielite, paralisia infantil, entre outras mais. Mas hoje em dia, não mais, pois a indústria farmacêutica quer o povo doente,
E quanto mais doente, mais lucro obterão. Não curam, mas também não deixam morrer enquanto ele tiver dinheiro, até que não reste mais nada. E secando a fonte, o paciente passa então a não ter mais importância e acaba morrendo. Como pode um lugar dominado por pessoas gananciosas e más se tornar em um lugar magnífico? Pois um lugar tão bom a ponto de tornar-se um paraíso chegou nesse nível por conta de ações visando o real bem dos seus habitantes, assim como tudo que lá se encontram, e a saúde de todos como prioridade tanta que já extinguiram qualquer mal. A ciência justa já derrotou por completo qualquer doença e preparou a população para repelir qualquer ameaça, que na verdade nem existe mais. E esse recurso também é possível aqui na Terra, sabia? Mesmo a nossa incompleta ciência daqui já chegou nas condições suficientes para eliminar todas as doenças do mundo. E isso já faz muito tempo. Mas infelizmente acontece o que mencionei há pouco. A ganância por dinheiro e poder inutiliza todos os avanços realizados. Inclusive, dão fim a quem se opor ao grande sistema lucrativo. Vou ainda mais longe. Ao invés de curarem as doenças, esses mesmos criam novas para aumentarem ainda mais as suas rendas. E esse imundo sistema é abrangente, envolvendo também as lavouras em geral. Criam pragas para depois venderem os produtos para combatê-las. Esse assunto se estenderia por muitas páginas. Se eu fosse descrever todo o sistema e suas falcatruas, mas já basta, pois seria esse conteúdo para um outro livro exclusivo para este assunto. Aqui estamos focados em um mundo deslumbrante que só os sonhos podem mostrar. E por isso vamos então seguir nesse propósito tão real e curioso. Na sequência dos fatos que compõem o meu passado, tem também as rezas da Santinha, onde eu ficava juntando foguetes estourados. Nos sítios, nesse tempo, no mês de maio, eram de costume as rezas, onde conduziam em orações um andor portando a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que ficava um dia em cada casa. Isso durante o mês todo. Sempre quando a procissão ia chegando na casa onde ela ia ficar, se cantava em coro uma música onde a letra, se não me engano, dizia: é Santa, é Santa, é Santa Maria, Mãe de Deus. E num outro trecho dizia: Senhora dona da casa, faz favor, saia da porta, recebei Nossa Senhora que nós somos filhos seus. Creio que é mais ou menos assim. E nesse momento da chegada, os homens começavam a soltar rojões em grandes quantidades. E aquilo era a festa para a gorizada. Todos queriam pegar os rojões estourados e ficavam que nem bobos com aquilo. Eu era um deles. Já naquela época eu sentia uma grande paixão por músicas comoventes e ficava no momento dos rojões na dúvida se ia pegá-los ou ficar prestando atenção na música que muito me encantava. Sempre que a Santinha era colocada no altar da casa, ao término das orações, sempre vinha então a distribuição de chocolate quente e pães para a multidão. Eu já ia na procissão com o pensamento nisso, e não via a hora de terminar a reza para comer pão e beber o chocolate. Tudo me vem com certa magia quando recordo as músicas durante as cerimônias, e isso me fascina. Me lembro que até por volta dos anos 80 era assim. Depois me parece que modificou a peregrinação. Dentre todas as lembranças, essa se regenera tão comovente, tal como o esplendor de
todas as manhãs, pois nela se faz presente uma das maiores razões pela existência de minhas inspirações. Talvez eu sonhe demais, mas é nesse instante sagrado que posso me inspirar para melhor construir o meu ser no despertar. São nas horas silenciosas e tardias das noites que me sinto em um ser maior e ponho-me a vagar sem rumo na imensidão do imaginar. Assim como uma estrela cadente, liberta de sua órbita, à mercê do infinito, conquistando distâncias. São nesses momentos que posso ouvir então o soar da sublime melodia dos céus. Ainda que tudo aconteça num sonho, o amanhecer da realidade será então melhor contemplado, mais percebido e apreciado. A música é uma dádiva que poucos sabem apreciar. A única possibilidade que Deus concebeu aos homens de criar algo quase que por completo. Essa que é uma das maiores belezas que podemos apreciar. Se a melodia a sua arte encanta, é mérito quase completo de quem a criou. Os sons dos instrumentos não estão à deriva na natureza, e nem mesmo o seu causador. Ambos foram idealizados e construídos, e somente após isso se torna possível a ordem das notas de forma harmoniosa para formar a melodia que nos comove. Naquele tempo, pude sentir motivado pela melodia os primeiros impulsos que pareciam já me remeterem a um mundo fantástico e mágico. Senti uma emoção desconhecida, mas a vivia intensamente, mesmo com aquele precário e inexperiente coral, porém a cantar música que a mim causava emoção. O tempo passou e nada do que aconteceu pode ser mudado ou extinto, mas são esses acontecimentos que nos ajustam para uma realidade mais consciente agora neste presente. Tudo tem mesmo sua importância para a nossa evolução, ainda que não pareça ou não consiga entender. Até mesmo brincar de dirigir na máquina de costura. Essa brincadeira é algo que com certeza todas as crianças que tinham uma máquina em suas casas fizeram. Eu fui uma dessas. Inclusive, tem até hoje essa máquina de costura aqui na casa dos meus pais. E está funcionando perfeitamente. E a mãe até hoje ainda costura nela. Sempre que olho para ela, vêm as recordações das minhas atitudes no passado. Ficava com os lábios até dormente de tanto imitar o barulho do caminhão. Na mente de um pequenino, tudo fica fantasioso, e isso o faz feliz, mesmo vivenciando uma ilusão. Naquele momento em que idealizava um veículo como sendo real, agia acreditando nisso, porém fingindo ignorar o fato de estar iludido com uma fantasia. Essa capacidade de viver uma ilusão de um jeito tão emocionante e intenso, mesmo sabendo da sua falsidade, é mais aguçada nas crianças, mas existe também nos adultos, que geralmente não acreditam e acabam por inibir um sentimento que na verdade é muito importante e deveria ser levado a sério. Pois se assim o fizermos, abriremos caminho para grandes descobertas. Devemos agir algumas vezes como criança, fazer de coisas simples grandes razões para emocionar muito, pois somente dessa forma
com as emoções muito aguçadas, é que teremos condições de acessar as melhores informações que sempre estão escondidas lá onde somente nessas condições podemos acessar. Nesse mundo turbulento em que vivemos, temos que utilizar de todos os métodos para criar em nosso ser algo que nos faça melhor. Até mesmo idealizar um lugar perfeito e viver nele intensamente como criança. Assim podemos realçar nossas inspirações e, movidos por esse incentivo, trabalhar mais para que tudo se torne cada vez melhor e mais próximo dessa sonhada realidade, que não seria possível se não tivesse tido sua origem em um imaginar com característica infantil. Mas não devemos exagerar ao sentirmos como crianças e fazer bobagens como eu fiz quando cortei o carrinho de plástico e ganhei sentada da minha mãe. Meu pai trouxe da vila, como nós chamávamos a cidade, um carrinho de plástico bem simplesinho. Eu estava brincando com ele enquanto ela costurava. Mas suas rodinhas começaram a travar e não rodavam de jeito nenhum. Eu fui embirrando com aquilo e fui ficando cada vez mais bravo. Lembro que eu coxava o carrinho, macetava de raiva e nada. Fiquei com tanta raiva que peguei a tesoura da mãe enquanto ela foi sei lá onde e cortei toda a parte superior do carrinho, deixando somente o chassi com as rodinhas. Por incrível que pareça, daí as rodinhas destravaram, mas o carrinho já era. Logo que cortei, já me arrependi, ficando tenso, sabendo que aquilo não ia acabar bem. Não demorou muito, lá veio a mãezinha e viu. Ficou brava comigo e deu, não lembro se era chinelada ou cintada, mas que apanhei isso eu me lembro nitidamente. Interessante como age a natureza de forma tão precisa e sábia, nos apresentando os acontecimentos e esses nos lapidando pouco a pouco. E se ficarmos atentos a eles, analisando cautelosamente, sempre teremos um aprendizado a mais por cada um. Esse não foi diferente. A ira não me trouxe a solução e ainda piorou tudo. Oportunidades de aprender como essa acontecem com todos quase que constantemente, porém ninguém quase se dá conta e continuam a cometerem os mesmos erros continuamente. Nem é preciso pensar muito para perceber que a raiva só tende a piorar as coisas, pois sempre estamos por aí experimentando esse tipo de consequência. A vida é mesmo um aglomerado de acontecimentos, onde seus objetivos são de fato nos aprimorar constantemente pelo infinito afora. E ela pode utilizar de métodos, até mesmo extremos, caso não estejamos reagindo e aprendendo com os mais brandos. Por isso, é sempre bom analisarmos todas as coisas possíveis e tentarmos assimilar mais rapidamente os ensinamentos, para que não seja necessário passar por sofrimentos maiores no futuro, ou mesmo já nesse presente. Como podem perceber, aqui onde vivemos está muito longe de apresentar um ambiente digno de um paraíso, por conta unicamente de nossas ações, pois temos ainda muito que aprender, para que possamos então agir de tal forma que faça diferença e comecemos então a melhorar as condições ambientais de todo o nosso planeta. As ações certeiras resumem a distância que leva até a perfeição. Naquele tempo já pude sentir esse ensinamento
As gorizadas mexeram com as abelhas e correram, e eu fiquei picado. Nesse dia, eu fui vítima da peraltice dessas crianças. Eu era o menor deles, mas sempre estava junto. E lá estávamos nós, em um lugar que na lembrança parecia ser relativamente longe de casa, em uma descida parecida com um pequeno penhasco, onde tinha um paredão de pedras. E bem nas fendas tinha uma morada de abelhas africanas. Ficamos por algum tempo observando, até que alguém teve a infeliz ideia de enfiar um pau lá para provocá-las. Todos saíram correndo, e eu, por ser menor, fiquei para trás e fui alcançado por elas e picado. Foi aquele choro, mas me parece que foi uma ou duas picadas somente. E também tenho a impressão que um dos moleques voltou e me carregou até um lugar seguro. Depois disso, acho que foi extraído o mel dessa colmeia pelos adultos. Lembrando desse acontecimento, posso também realçar uma coisa que já aprendi há muito tempo por conta talvez desse mesmo evento. Entre várias pessoas ditas como amigas, somente diante de um acontecimento impactante ou perigoso é que se faz evidenciar o melhor e o pior deles. Alguém teve uma má ideia de provocar aquelas abelhas, já idealizando as consequências e com certeza apreciá-las. E da mesma forma, alguém sentiu pena de mim e voltou, mesmo correndo o risco de ser muito picado, me tirando de lá. Pode ser que hoje em dia essas pessoas ainda vivem e agindo da mesma forma. Aquele que era maldoso, se não aprendeu com as consequências de seus comportamentos errôneos, está, quem sabe, ainda cometendo atos de natureza maldosa, e se assim for, com certeza, fez muitas pessoas sofrerem também. Enquanto que, da mesma forma, aquele que foi bom pode até ter aprimorado ainda mais suas sensibilidades e ter praticado muitas ações benignas. E se assim foi, com certeza está contribuindo para melhorar o ambiente de nosso mundo. Embora sofresse algumas consequências desagradáveis por ser eu muito pequeno junto aos demais, eu não desistia e continuava andando junto. É dessa vez com meus irmãos em um lugar onde brincávamos em um tronco de ceboleiro. O lugar onde morávamos era uma descida bem longa, e nossa casa ficava relativamente no meio, sendo que para baixo logo se chegava ao riacho, e para cima subia por uma distância maior até chegar ao topo da montanha, onde ficavam as plantações que meus pais trabalhavam. De lá se podia apreciar a paisagem de um ângulo privilegiado, e o horizonte era belo e encantador. Em uma distância relativamente a 4 quilômetros ou menos, se via uma serra magnífica, conhecida por Serra da Figueira. Nesse lugar, enquanto os adultos trabalhavam, eu e meus irmãos brincávamos em um grande toco de uma árvore que conhecemos por ceboleiro, o qual já havia sido derrubado, e saíram muitos brotos de um jeito que fechou por volta, ficando um espaço vazio no interior, formando um ambiente apropriado para as crianças brincarem. E lá estávamos nós, no meio daquela moita, brincando, subindo e descendo, mas minha lembrança desse evento acaba aí. Meu tempo de infância, que não mais irá voltar. Quantas emoções vivi por entre esse belo cenário, que ainda hoje resplandece nesse meu pensar de forma tão mágica. Jamais poderia imaginar o quão turbulento iria o mundo se tornar. Vivíamos felizes nesse tempo de aventuras, perambulando por um vale que hoje ficou apenas nas doces lembranças.
seres inocentes a sorrir, como se o mundo fosse mesmo ser um paraíso eterno, diante da triste realidade do presente. Percebo que foi então nesse tempo de inocência feliz que agora se regeneram com semblante de sonhos, a razão dos meus anseios pelo bem-estar do mundo de agora. E assim posso ver nesse instante que na inocência de uma criança nasce então uma grande razão para lutar por um bem a abranger o mundo. Quero sonhar, sonhar por todos os momentos, pois nele eu posso tudo, até mesmo vislumbrar um conforto de uma colônia perfeita em algum lugar. Quero lá um dia poder estar, porém os sonhos são repentinos e a realidade sempre retorna com seus tormentos reais. Mas me conforto perante a compreensão das provas que me fazem caminhar, ainda que em passos lentos, rumo a um novo sonho, que sempre se regeneram com um semblante mais promissor. Imaginações fantásticas era e é o meu lema. E assim que eu ficava observando a Serra da Figueira,